que é que eu identifiquei aqui? Na forma que ele lê lá, ele está lendo cada caractere de uma vez. Então, por exemplo, ele lê o A, se o valor da vibração for 500, por exemplo, 522, por exemplo, ele vai ler o 5, depois vai ler o 2, depois vai ler o 2 novamente. Valor de luminosidade, vamos supor que seja 357, um exemplo. Aí ele vai ler o código, vai ler o 3, depois vai ler o 5, depois vai ler o 7. Ele sempre vai ler cada valor de uma vez só. E nessa comunicação pode ter zeros, tá? Por quê? Porque você está enviando um código, por exemplo, um A. E aí quando ele vai ler aqui, o A ele não cabe em uma leitura só, porque é um caractere, é uma string. Então, esses zeros ele vai lendo. E aí você precisa filtrar isso. Nós vamos ver como é que faz isso agora. Em primeiro lugar, você precisa declarar um string para receber esses dados. E esses dados eles vão estar sendo armazenados aqui nessa variável que eu chamei de receive, que é variável que está recebendo, né? Poderia ser um outro nome que você quiser. Eu vou declarar aqui a string vazia. E aqui, ó, enquanto houver dados na comunicação serial, ele vai fazer tudo isso aqui, ó. Então ele vai, é basicamente o código todo, tá? Então, enquanto tiver dados na serial, ele vai estar fazendo todo esse código. E qual é o código? Em primeiro lugar, ele vai ler aqui o valor que está vindo pela comunicação rádio-frequência. Depois, ele vai printar aqui, e aqui que eu falo, que esse print aqui é por caractere. E aqui, ó, se o print recebido for A, aí ele vai dizer dados de vibração recebida, e se o print recebido for B, dados de luminosidade sendo recebido, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui, em primeiro lugar, como é que você faz a leitura de um dado radiofrequência, não é oriundo de radiofrequência, no ESP32. Em primeiro lugar, você declara aqui o hardware serial, você inicializa a comunicação serial no pino 16 e no pino 17. Como você está recebendo dados, você vai conectar, conforme o esquemático de montagem do nosso vídeo, no pino 16. Você vai verificar se existe dado na serial, através da função RX serial available. Você vai ler essa informação. Se existe dado sendo recebidos, você vai ler o que está chegando. Depois que você leu o que está chegando, você vai verificar se aquela informação é um zero ou não, tá certo? Aqui, ó, se essa informação é um zero ou não, valor recebido. Essa função aqui é muito interessante, abrindo um parêntese aqui. Essa função, a toy, ela vai converter de string para inteiro. Então você pode utilizar a toy de string para inteiro, você pode utilizar itoa de inteiro para string. Então essa instrução aqui, ela é responsável por converter uma string, que é o que eu estou recebendo da nuvem, né, da radiofrequência, né, do Atmega, para inteiro. E aqui eu vou fazer o tratamento de dados, tá? Ele está fazendo essa conversão. E depois de fazer essa conversão, ele vai perguntar, valor recebido igual a zero? Enquanto o valor recebido for igual a zero, ele vai ficar nesse loop aí, ele vai ficar preso aí. Por quê? Porque você pode ter zeros recebidos da própria string, que como eu falei, a string é uma informação grande, tá? Então ele vai ficar nesse loop. A partir do momento que a informação não for mais zero, ele vai aqui de fato, deixar o último valor recebido igual a 1, não é? Ele vai aqui deixar o último valor recebido, o valor recebido 1 é igual ao último dado recebido. E aqui, deixa eu fazer uma observação para vocês. Como são vários pacotes, então eu vou colocar cada pacotinho dentro de uma variável. Valor recebido 1, valor recebido 2. Eu poderia até declarar um vetor aqui, não é? Porque eu estava querendo que funcionasse logo. Mas você poderia declarar um vetor aqui, valor recebido i. E aí você fazer uma rotina for e ler tudo ao mesmo tempo. Então perceba, aqui ó, valor recebido 1, valor recebido 2, valor recebido 3,
valor recebido 4, valor recebido 5. Então, ele recebe todos esses valores e perceba, como é caractere, vamos supor que o valor que eu estou recebendo seja 300. O primeiro caractere que eu vou receber é 3. Então, dentro do valor recebido 1 vai estar 3. Sendo que 3, na minha informação, vale quanto? Vale 300. É a casa das centenas. 325, o 2 é a dezenas. 5, o 5 é a unidade. Então, aqui, ó, eu preciso, né? Aqui eu estou supondo que eu vou ler 4 valores, não é? Porque a entrada na lógica lê até 1024. Então, o primeiro valor você multiplica por 1000. O segundo valor você multiplica por 100. Só para você recuperar e regenerar. E depois você soma. E aí você vai ter esses dados que estavam em pacotinhos separados, você vai ter eles pacotinhos juntos. Veja que legal. E é basicamente dessa forma que você reconstrói um dado vindo da nuvem, vindo da radiofrequência, vindo da radiofrequência com o ESP32.